Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso podcast Amigos de Fé Podcast. E como é gostoso saber que você está nos acompanhando já na nossa 13ª lição, nosso 13º momento junto. E hoje temos aqui um grande amigo, Pastor Paulo. Tudo bom, Pastor Paulo? Tudo já, Pastor Leonir, privilégio estar com você. Opa, privilégio é nosso. O primeiro da outra associação, não é? Associação Central Sul Rio Grandense, ACSR. A CSR. A sede é aonde? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Legal. Você é mais um daqueles que trabalha na área educacional, né? Exato. Tenho o privilégio de ser pastor escolar. Eu venho aqui, carimbando no peito, pastor Olha escolar. Qual a tua escola? Onde é? Qual a cidade? Onde que você Hoje, desenvolve teu atualmente, ministério? eu atuo no colégio de Cachoeirinha, Colégio Adventista de Cachoeirinha. Então, moro ali também. Então, temos o privilégio de pastorear esse colégio. Interessante como a gente se conheceu, né? A minha esposa, a Renata, trabalha na mesma escola que você e lá a gente acabou se cruzando, né? E começando essa amizade, não é? Verdade. Para nós é um privilégio, né? Ter a Renata, uma guerreira que faz toda essa viagem para estar nos atendendo. Sim. Então é sempre bom tê-la trabalhando conosco. Foi muito bom tê-lo lá com a gente, palestras enriquecedoras, foi bênção demais. Eu costumo dizer que a Renata é muito inteligente. Eu já falei isso para os nossos amigos, mas você precisa saber também. Não é? E os meninos aí já sabem também. Ela é inteligente, que é professor de física, matemática e soube escolher o marido. E isso é muito importante, não é? Aí além de projeto de vida. Aí é projeto de vida também, né? Agora é projeto de vida. Projeto de vida não falo muito porque eu nem sei como é que é direito esse projeto de vida, mas parece que é interessante. Como é que é esse projeto de vida na educação adventista? Então, olha só. No Colégio Adventista, nós trabalhamos projeto de vida onde facilita o aluno a compreender quem ele é e compreender o seu papel na sociedade e também as atividades que ele pode desempenhar. Com os pequenos, desde como se forma a família, o papel na sociedade, documentação. Então, é bem interessante o desenvolvimento do aluno em meio à sociedade. Então, o projeto de vida o ensina a ser o melhor cidadão. E nós, como educação cristã adventista, educamos para a eternidade. Opa! Eu conheço bem a diretora de lá. Não conheço tanto a diretora, eu conheci muito o irmão dela, o Ademir. Tem um amigo nosso aqui que conheceu bastante também. Como é o sobrenome da diretora? Knenner, Heinz Knenner. O Ademir, tem um pastor, meu amigo que está aqui. Pastor, Ademir, aquele que sofreu um acidente, não foi fazer uma cirurgia e ficou doente, né? É irmão da diretora da escola de Cachoeirinha. Não é o Ademir, eu não estou conseguindo lembrar o sobrenome dele. Mas assim, talvez alguém esteja assistindo esse nosso bate-papo, esse nosso podcast e mora na região de Cachoeirinha. Aonde que é a escola? Qual o endereço? Quem que procura lá se quiser colocar o filho na escola? Muito bem, muito bem. Então o nosso colégio é bem fácil de ser identificado. A nossa rua... Pode falar. Posso falar ali? Fala lá, isso. Então a nossa rua, ali em Silvio Basso, 321, é bem fácil de se identificar. Bem no centro de Cachoeirinha, apesar que Cachoeirinha é tudo centro. Antônio Bastos, 321, fácil ali, só chegar, o pessoal vai estar te recepcionando muito bem e dando passo a passo para matricular o seu filho com a gente. Ponto de referência? Ao lado da igreja, é muito próximo. Aí. Então, assim, avenida principal, temos ali um posto de combustível ali bem próximo, BR. Então, é muito próximo. A maior referência é chegar ao posto e também no Mercado Assum. Então, é tudo muito próximo ali. Deixa eu falar com os nossos amigos de Cachoeirinha, da escola de Cachoeirinhas. A Renata, vocês já entraram no coração dela e por consequência de mim, meu também, viu? Gosto muito de vocês, que Deus possa estar com vocês sempre. Você é casado, tem filhos? Casado com a Emanuela Betim, minha esposa, casado há 5 anos. E hoje minha esposa atua como orientadora do Colégio de Cachoeirinha, então sempre juntos. Legal. O nosso tema hoje é decisão mais importante. Nós tivemos com o pastor Douglas Pino, que é departamental de desbravadores, nós tivemos o último momento foi com ele. E foi maravilhoso. Ele falou para nós sobre a volta de Jesus e algumas coisas importantes que nós vamos ter com a volta de Jesus. Hoje o tema é a decisão. A decisão para podermos estar habilitados para a volta de Jesus, não é verdade? Vamos orar? Pedir para que Deus esteja conosco para entendermos sobre isso? Querido Pai que estás nos céus, agora nós necessitamos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para entender o tema de hoje. O tema
deste programa do podcast, ó Pai. Usa-nos, capacita-nos, esteja com os nossos amigos também que estarão escutando esse tema, por Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo, a decisão mais importante da vida, qual foi a decisão mais importante da sua vida? A decisão mais importante foi registrada no dia 5 de abril de 2005, o dia que eu nasci de novo. Eu nasci em 92, mas nasci de novo e nasci para Cristo em 2005, a data do meu batismo. Conta para nós como é que foi isso. Então, olha só, pastor, eu conheci a igreja adventista, eu vim de um lar evangélico. Sou o único adventista da minha família até hoje. Evangélico de qual? Igreja Deus é Amor. Oh, legal. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Os nossos amigos da Igreja Deus é Amor, né? Temos muita coisa em comum com eles. Sim, é uma bênção. Então, um abraço aos nossos amigos da Igreja Deus é Amor, se porventura estejam com a gente, os nossos irmãos. Então, eu venho de um lar cristão, evangélico, dos meus avós, meus tios. E então, até os 10 anos de idade, eu conhecia o mundo evangélico por meio da Igreja Deus é Amor. Porém, eu tinha vizinhos, umas 4 famílias adventistas, bem no meu bairro, bem próximo. E então, o pastor Emerson Campanholo, que hoje é presidente de uma associação do Norte, ele era pastor na cidade de Toledo, que eu sou natural do Paraná, de Toledo, e então ele fez um curso Como Poder Parar de Fumar. E também tinha classe para as crianças. Nessa época eu tinha 10 anos. Sim. E eu fui convidado pelos vizinhos, fiz toda a série de conferências, e gostei muito da igreja. A partir dali, com os 10 anos, eu comecei a frequentar a igreja e me batizei aos 13. Você batizou aos 13 anos e ficou só você na Somente igreja. eu. O que te manteve na igreja? O que foi que mais te atraiu na igreja quando você veio? Uma das coisas que mais me abençoou a estar na igreja foi o Clube de Desbravadores. Era isso que eu queria te perguntar? Era isso que eu queria que você falasse? Temos aqui, da nossa equipe aqui, não é de gravação, temos o Arthur, que é líder do Clube dos Bravadores, o Gabriel é diretor do Clube dos Bravadores, o Luan foi diretor do Clube dos Bravadores, é um dos líderes, não é? E a Manu, que é desbravadora. E quem gravou com a gente a última lição, não é? Que foi sobre a volta de Jesus, pastor Douglas Pino, nosso departamental de desbravadores. Desbravadores é bom demais, né? É uma bênção. Então, eu fui desbravador, antes mesmo de ser membro batizado, eu era o desbravador. Então, quando eu conheci a igreja, eu fui direcionado para o clube. Então, quando fizeram a conferência, eu fui direcionado para o clube. Então, fiquei no Clube Desbravadores dos 10 aos 18. E no dia que eu fiz aniversário de 18 anos de idade, foi quando eu saí para a comportagem e fui para a teologia. O desbravador, na conferência eles montaram um clube de desbravadores, foi isso? Não, a igreja central... tinha o clube. Tinha, então eles direcionavam das crianças do bairro para o Clube dos Desbravadores. Eu lembro que naquela leva, fomos em 22 desbravadores da conferência para ser membros do Clube Estrela do Oeste. Mas a vontade é da gente continuar conversando sobre desbravadores, sobre essas coisas, mas a gente tem que ir no nosso Voltemos tema. aqui. Vamos para o nosso tema aqui, não é? Vamos lá. Bom, o tema é a grande decisão. Que decisão é essa? Você falou, não é? Que você foi batizado aos teus 13 anos. 13 anos. Não é? Essa é uma decisão extremamente importante na minha vida, porque nós seguimos o exemplo de Jesus. Pastor, convido nós a irmos para a Bíblia. Livro Sim, de Mateus, capítulo 3, o verso 16, ele narra a vida de Jesus, um momento extremamente importante, que diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre Jesus. E o verso 27 diz: e uma voz dos céus disse: eis o meu filho amado, em quem me alegro. O que esse texto quer dizer? Esse texto é maravilhoso, porque aqui nós vemos a ação da Trindade em prol da salvação do ser humano e Jesus como exemplo. Nós temos Cristo sendo batizado, nós vemos o Espírito descendo e a voz do Pai dizendo: o meu filho amado. É uma ação conjunta da Trindade, mostrando o desejo da Trindade para mim e para você. Deixa eu fazer o papel do contra aqui. Vamos lá. Tá, mas a gente sabe que batismo com o pastor Douglas, quando a gente estudou sobre a volta de Jesus, com os outros, não é que a gente teve outros temas, a gente sempre estudou que nós temos que, através da Bíblia, arrumar a nossa vida, nós precisamos buscar a Deus para ir para o céu e tudo mais, e para abandonar os pecados. Mas Jesus não tinha pecado? Por que ele se batizou então? Essa é a melhor parte. Jesus, mesmo não tendo pecado, Cristo ele assume esse papel de servo e vai às águas para ser batizado, para dar o exemplo para mim e para todo aquele que é pecador. Por isso que é uma obra da Trindade em prol da salvação.
Jesus sendo batizado por exemplo. O Espírito descendo, reafirmando aquele momento entre o céu e a terra. E o Pai reafirmando, meu filho amado. Então é para dar o exemplo. Eu acho interessante quando a gente pensa nisso, não é? Tem um texto, Marcos capítulo 16, verso 16, nos diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É quase que uma equação matemática, né? 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, crer mais batismo igual a salvação. Batismo sem crer não tem salvação. Crer sem ser batizado também não tem salvação. Por isso que nós estamos, pastor Paulo, por isso que a gente está aqui já na nossa nosso 13º momento. Para quê? Para que os nossos amigos que estão assistindo, nossos amigos de fé, que estão assistindo esse podcast, eles possam saber no que estão crendo. E a gente tem batido muito na questão da Bíblia. A Bíblia não é igreja, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é nada disso que nos salva. O que nos salva é a Bíblia. E crer somente não é o suficiente. Jesus deu esse exemplo, né? E é interessante notar porque, assim, somente a ação impensada ou a ação por fazer não resolve. Se nós olharmos historicamente o batismo, os judeus praticavam o batismo, mas ele há uma mudança histórica de ação a partir de João Batista. 3 mudanças são notáveis. A primeira delas, que o batismo era um ritual cerimonial. Segundo, era um autobatismo. Ele era ativo, a pessoa se autobatizava, ou seja, na verdade, era uma cerimônia nas águas, diária, e a própria pessoa fazia. Então, 3 pontos. Era diário, era cerimonial e era ativo, era a própria pessoa. Em João Batista, essas 3 mudanças acontecem. O batismo passa a ser passivo, é alguém sendo batizado. É alguém batizando alguém. O batismo ele passa a ser um marco na vida. Não é diário, não é todo dia batismo, não é banho. É um marco diário. E ele agora é moral. Por isso que João Batista diz, arrependei-vos, pois o reino do céu se aproxima. Então, o batismo é um momento de nascer de novo. É arrependimento, é crer. E se eu creio, então eu vou ser batizado. Porque o crer, eu demonstro que eu creio, que eu tenho fé, que eu amo a Deus, é obedecendo a sua vontade. Então, o crer me leva a agir. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz assim, aquele que crê, aquele que me ama, guardará o quê? Os meus mandamentos. Então, se eu creio, eu vou ser levado à ação. E se eu amo a Jesus, eu vou ser levado à ação do batismo, demonstrar publicamente que eu quero nascer de novo. Tem um ponto importante aqui nessa questão de crer. Não é se você pegar uma criança recém-nascida e perguntar para ela se ela crê em Jesus, o que ela vai dizer? Nada. Não é se você pegar uma pessoa idosa, não é mais ou menos da minha idade assim, não é, e perguntar para ela se ela crê em Jesus, ela até pode dizer que crê, mas se ela não estudou a Bíblia, ela só está falando, replicando aquilo que ela ouviu alguém dizer, que a gente deve crer em Jesus. Porque crer em Jesus mesmo é saber quem é Ele, é estudar, é ver a Bíblia, ter um amigo de fé e estudar a Bíblia com esse amigo de fé para saber o que está fazendo, né? Porque Deus é uma religião, Deus é um Deus que quer que a gente seja racional. O batismo também é uma decisão racional, né? É racional, porque hoje nós vemos, pastor, muitas pessoas vivem uma fé, mas na verdade é chamada de fideísmo. É uma fé cega. De que forma? Por que cega? Porque as pessoas perguntam, você crê? Crê. Mas por que você crê? Eu creio porque creio. Eu creio porque me disseram assim. A fé ela não está amparada no nada. Deus deu sempre evidências das suas ações para então andarmos pela fé. Um exemplo bem simples, lá no Mar Vermelho, quando saíram do Egito, estavam agora em busca da terra prometida, em frente ao mar. O povo questiona Moisés ora a Deus e Deus diz o quê? Diga ao povo que marche. Foi necessário ter fé? Sim, mas baseado em quê? Em todas as pragas, mostrando que Deus estava conduzindo o caminho. Então, hoje, quando eu vou me entregar no batismo, não é simplesmente um momento do nada. Eu posso ver que Deus tem conduzido toda a vida. Cada passo que eu dou está sendo conduzido por Deus. Então, ir para o batismo é um passo de fé, mas não é no nada. É porque eu estudei, eu conheci a Cristo e eu sei quão bom Ele é. Amém. E como que Ele cuida de mim. Então, não existe outra decisão a não ser me entregar e falar, Senhor, eu quero nascer de novo. É interessante, o manual que você tem na sua casa,
Ou, se por acaso você não tem o manual físico, você pode ter aí no canal, na inscrição do canal, você tem ele, como eu sempre falo, né? Você tem ele em PDF, toda a série de 21 lições, e você tem também PowerPoint, a lição de hoje, com as perguntas e todas as respostas. No manual, menciona sobre nascer de novo, o encontro de Jesus com Nicodemos, não é? Logo, esse nascer de novo é matar o velho homem, ou seja, deixar para trás as coisas que ficaram e mudar de vida. Como é que a gente trabalha essa questão de mudar de vida? Não é? A gente está trabalhando aqui durante as lições todas que nós tivemos, durante todos os momentos, alguns itens que nós precisamos ir mudando. Mas Jesus deixa claro para Nicodemos, não é, que precisa nascer de novo. E da água e do Espírito. Logo, é o batismo, não é? Eu gostaria de destacar 2 textos para nós. Pode citar. João 3. Então, nós temos o verso 3 dizendo: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, isso é interessante pensarmos, porque às vezes fala, mas eu já sou cristão, eu já sou evangélico, já frequento alguma igreja. Mas Jesus, naquele momento, ele estava falando para alguém que vivia no meio religioso. Nicodemos, o texto diz que ele era importante entre os fariseus. Só que ainda assim, a sua experiência religiosa precisava dar um passo a mais. Ele precisava, talvez, rever alguns pontos da sua visão, da sua cosmovisão cristã, que na verdade ainda não era cristã, a sua cosmovisão de mundo, de religião, de Deus, ser transformado e buscar agora uma nova etapa de vida, nascer de novo. Então Jesus, ele vai afirmando, em outro momento do texto, que não entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Mas como nascer de novo? Aí entra o gancho de Atos capítulo 2, o verso 38, o povo pergunta a Pedro, depois de ouvir um sermão: eu já estudei a Bíblia, e agora o que eu faço? O verso 38 diz: e disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você falou antes que os judeus tinham um batismo que era deles mesmos, eles com eles mesmos. Esses homens eram judeus. E aí Pedro espera ser batizado de novo? Exato. E isso é bem... Deixa eu fazer o papel do contrário aqui. Vamos lá. Não tem um texto na Bíblia que diz que é um só Deus, um só batismo, um só... Como é que é isso? Perfeito. Parece... E é aí? Um bom texto, como é que é um ficamos? bom texto. Vamos lá, então? Vamos só ao texto. Efésios 4, verso 5. Esse texto é extremamente utilizado, mas nós temos que compreender qual é o batismo que se refere. Vamos aqui, ó. Efésios 4, 5 diz assim: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Primeiro ponto. E agora? Agora eu quero ver. Um só Senhor. Quando nós pensamos na pluralidade que o mundo vive hoje, mundo pós-moderno de relatividade, na visão de mundo existe um só Deus? Não, né? Uma só fé? Se nós olharmos hoje a quantidade de religiões... Peraí, vamos lá. Deus, o que é Deus? Deus é tudo que é importante na sua vida, não é? Não é? Esse microfone pode ser um Deus para mim, essa televisão pode ser um Deus, o meu carro, minha casa, minha esposa, meus filhos. É tudo aquilo que é importante demais, que eu coloco como algo importante. Se vem em primeiro lugar e eu passo a servir acima de todas as coisas, se torna um Deus em minha vida. E mesmo no tempo bíblico eles eram politeístas, né? Exato. Você vai para os egípcios, tinham vários deuses. As 10 pragas eram sobre os principais deuses do Egito. Não significa nem que era só 10. Eram os principais deuses do Egito. Ou seja, haviam muitos deuses. No tempo bíblico, quando Paulo menciona em Efésios, na carta aos Efésios, não é? Eles também criam em vários deuses, os outros, não os judeus, os outros criam. O que ele diz é que há um só Deus, verdadeiro, né? Esse é o ponto. Então, assim, ó, naquela época já tinha, hoje também. Então, vários deuses podem ser criados nas mentes das pessoas, sim, como elas vivem, mas há um só Deus, há um só Senhor. Ou seja, é um único e verdadeiro. E fé? Fé da mesma forma. Eu tenho fé e tu tens fé. A minha e a sua fé é a mesma? Não. Nós somos amigos de fé. Amigos de fé. Nós temos alguns princípios que são os mesmos. Exato, ou seja, a nossa cosmovisão cristã é a mesma, a maneira como nós enxergamos o mundo. A fé no Cristo é a mesma. Porém, a quantidade de fé um para com o outro vai diferenciar. Mas tem um detalhe também, se nós formos ver, tem gente que a fé dele está no dinheiro. Tem outras pessoas que a fé está na beleza.
Tem outros, tá ouvindo, Manu? Fé na beleza só não adianta, viu? Tem outros que a fé está no casamento, não é? O Gabriel é recém-casado. Não é? Acha que a vida conjugal é tudo. Tem outros que acham que é o carro, a roupa, isso e aquilo. A fé dele no emprego, no ministério. É aquilo que ele é põe a nosso esperança. caso. É exatamente. Aquilo que ele põe esperança. Tem várias fés, mas verdadeira fé que nunca falha é de quem? É fé em quem? A fé em Cristo, porque o ponto principal é de salvação, a fé é em Cristo, a fé em Deus. Paulo, você falou de Deus, Senhor e fé, mas a pergunta que eu fiz, você não falou, batismo. Exato. Fala um só batismo, e daí? Perfeito. É porque dessa forma nós temos que compreender que a pluralidade de deuses, mais um é verdadeiro, pluralidade de fé, mais uma é única e verdadeira e salvadora, do batismo da mesma forma. E qual ponto nós podemos destacar? No mundo hoje existem maneiras de serem batizados que nós precisamos destacar. Até mesmo a própria origem da palavra batismo. Então, a origem do grego, o objetivo é o quê? É mergulhar, imergir. Existe batismo de efusão, existe batismo de aspersão. Aspersão é onde a água é colocada, jogada, espirrada, podemos assim dizer, sobre a pessoa. Efusão, onde ela é derramada. O batismo de crianças, não é? Que é por aspersão. Nós temos dois problemas. A criança não sabe o que está fazendo e não é o batismo nas águas das águas, que é o exemplo de Jesus. Logo... Exato. Então, assim, somente ter tido um batismo não quer dizer, já cumpri o que Deus precisava de mim, ou seja, o que eu devia fazer. Então, há um verdadeiro batismo, um verdadeiro método de batismo e um verdadeiro batismo de arrependimento em prol da verdade, em prol de Cristo. Nós temos um exemplo disso em Atos 19. Fala, mas como? Batizar de novo eu já sendo velho, eu já conhecendo a igreja, sendo evangélico há muitos anos? É interessante. E Paulo está lá, ele conhece um grupo, ele fala, no que vocês foram batizados? No batismo de João. Era para arrependimento. Já ouviram falar do Espírito Santo? Ainda não. Então, Paulo dá um estudo com eles ali sobre essa verdade e eles compreendem que havia mais verdades que eles precisariam aprender. Isso dá um novo significado na caminhada cristã. E eles decidem nascer de novo, serem batizados. É interessante quando a gente faz uma ligação deste verso com Marcos 16, porque diz lá, quem crer e for batizado será salvo. Quando nós estamos falando de um outro batismo, não é? É quando eu sou batizado e não tenho uma compreensão completa, como os textos bíblicos, não é? O que você acha disso? Então, esse é o ponto que eu preciso estudar. Talvez eu viva de acordo com a luz que eu tenho, mas a partir do momento que a palavra de Deus ela vai se revelando mais e mais, como diz o livro de Provérbios, capítulo 4, ela vai se ampliando até se tornar um dia perfeito. Então, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu vou conhecendo e vou tomando decisões. Então, talvez eu esteja falando para alguém que tem estudado muito a palavra de Deus. E Deus tem mostrado novas verdades que sempre estiveram ali, mas agora tem brilhado os olhos. E talvez seja a oportunidade de renovar o seu pacto com o Senhor. Talvez nascer de novo. Lembra da experiência de Nicodemos? Nicodemos já sendo velho, experiente e religioso. Jesus olhou para ele e disse o quê? Precisa nascer de novo. Quando a gente trabalha essa questão do nascer de novo e do novo batismo, e eu estou trabalhando bastante isso, não é? É assim, se eu fui batizado e não sabia, como nós estamos aqui nos nossos temas, já conversamos, os nossos amigos já são nossos amigos de fé, e aqui a gente aprendeu algumas coisas importantes, aqui a gente conversou sobre muitos temas importantes. Por exemplo, o pastor Danielson, quando esteve aqui, eu não lembro em qual lição, acho que foi lição 10, se não me falha a memória, ele falou sobre carne de porco, ele falou sobre alimentação, ele tocou alguma coisa sobre vícios. Então, se eu aprendi isto e eu quero mudar de vida, eu preciso ter eu preciso ter um recomeço, como foi com Nicodemos. Se eu tinha uma vida longe de Deus, de vícios, de beber, fumar, jogos e várias coisas, eu preciso ter um ponto de partida. O batismo de Jesus foi um ponto de partida. Não é, na realidade, o batismo dele não foi por pecado, mas o batismo dele foi para dar o pontapé inicial
do ministério dele aqui nessa terra. Então, assim, o batismo não é, ele é tratado como um novo começo na nossa vida, não é? É a oportunidade que nós temos de vida nova, porque esses dias mesmo eu vi um batismo, achei algo maravilhoso. 6 pessoas foram batizadas e os jovens prepararam uma placa da seguinte forma: bem-vindo à vida nova. Então, quando eu estudo, eu aprendo, eu vejo qual é o plano de Deus para a minha vida e eu decido ser batizado, nascer de novo da água e do Espírito, como Jesus diz, é a oportunidade de vida nova. Então, o batismo é um marco, deixando o velho homem e nascendo de novo. Agora tendo o nome escrito no livro da vida para nunca mais ser apagado, se eu continuar firme com Cristo até a sua volta. Paulo, você foi batizado com 13 anos. Como foi sua experiência logo após o batismo? Como foi a decisão? Foi fácil? Foi difícil porque você era só você adventista, tua família era de outra denominação, você teve essa compreensão que nós acabamos de falar aqui. Como é que foi isso para ti? A decisão foi difícil? Os primeiros momentos? É amigo de fé, então? Compartilhar nós dois e com os nossos amigos que estão É assistindo. interessante que quando eu fui batizado, eu tive apoio da família. Porque na visão, assim, aquele apoio, não tem problema, pode se batizar, nós não vamos te impedir. Só que assim, na visão, naquele momento, na Igreja Deus e Amor, a visão da minha mãe era: Deus está te chamando para um novo ministério. Então é o ministério de Deus. Não tem problema. E ela tinha razão. Exato. Então assim, é o ministério de Deus. Deus está te chamando para este ministério. Então vai. O problema é que após o batismo, algumas coisas começam a entrar em conflito. A guarda do sábado, atividades, tu vai ter que ir lá no mercado, vai ter que fazer tais coisas, a alimentação. Tivemos grandes conflitos e eu tive que tomar decisões ainda bem cedo. Eu lembro que era algo aparentemente simples, mas para mim foi importante. Mencionou que o pastor Danielson falaste a respeito de carne de porco. Minha mãe sempre fez pão caseiro. E na receita de minha mãe, uma das coisas era o quê? Gordura a banha de porco. Para fazer a massa, e segundo ela, aquilo era o que dava um toque diferenciado no pão. E eu lembro que eu falei: mãe, eu não vou comer. É o que tem. E eu lembro que eu juntei umas moedas que tinha e eu fui na padaria e comprei pão de sal. Minha mãe percebeu aquilo. A partir daquele momento, minha mãe nunca mais fez pão com banha. Mudou a receita de casa. Isso já faz anos. Foi 2005 quando eu fui batizado. Foi apenas um detalhe. Não foi fácil, mas são decisões. Quando nós nos posicionamos ao lado da verdade, Deus faz portas se abrir no inimaginável. Paulo, pastor Paulo, tem algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e eu sinto no meu coração isso, que tem algumas pessoas que estão nos assistindo, e depois de todos esses estudos, e quem sabe estar convivendo, quem sabe até já foram à igreja, já têm amigos de fé, eles também estão nesse vale da decisão, assim como você ficou durante 3 anos, né? Que foi o tempo que você levou para definir. O que você gostaria de dizer para essas pessoas? O que você gostaria de dizer para elas? Qual a decisão importante que elas necessitam tomar e o que vai acontecer com elas se elas tomarem essa decisão? Pode falar, e se desejar pode até conversar direto com eles, falando ao coração deles. Meu querido amigo, esse é um momento importante que eu tenho para falar contigo. Gostaria de apelar do meu coração ao seu coração para dizer que a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida foi ainda muito cedo, aos 13 anos, quando eu fui batizado. Sabe que a nossa vida, nós temos algumas opções. Nós temos alguns sonhos. Sabe, pastor Leonir, às vezes nós falamos de fé e nós colocamos fé naquilo que não pode resolver os nossos problemas. E todos nós, quando criança, eu lembro quando lá no Paraná, eu e minha família, nós vivemos uma família muito simples. Uma meia água, quando a primeira casa assim que meu pai conseguiu adquirir, nós morávamos em 5 pessoas, meu pai, minha mãe, eu e mais 2 irmãos, numa casa de 2 cômodos. Era um quarto para todo mundo, sala, cozinha, outro cômodo, um banheiro que dividia. E para muitas pessoas a fé, a esperança está em uma pequena casinha. Falar: é isso que vai dar a solução, a alegria da minha vida. Mas eu vou te dizer que nenhuma construção vai suprir, porque o seu coração continuará vazio. Dostoiévski diz uma frase
que o nosso coração só pode ser preenchido pelo formato de Deus. Que nós podemos tentar colocar qualquer outra coisa, mas somente Deus vai preencher por completo e vai dar sentido à vida. Eu posso falar, não, mas eu vou com uma grande casa, grandes mansões, como é sonho de muitos. Eu vou te dizer, você pode até construir grandes mansões, mas o coração vai continuar vazio, pois não são coisas dessa terra que podem suprir o vazio que só pode ser preenchido por Deus, a necessidade de nascer de novo. E então você fala, não, mas eu vou além, os meus sonhos são maiores do que eu posso imaginar. Você não consegue compreender, então talvez não mais andar de carro, ônibus, misericórdia, nunca mais. A pé, não, agora eu tenho meu jatinho particular. Nós depositamos fé em coisas passageiras, aquilo que as pessoas acham que são poderosas, como um jatinho particular. E eu questiono, será que é isso que vai dar razão à sua vida? Será que é isso que vai preencher o vazio do seu coração? Eu vou te dizer que não. Você pode até ter um jato, mas o seu coração continua vazio. E sabe o que é interessante? Que as pessoas, elas depositam fé naquilo que não pode resolver, alçam grandes voos. Porém, chegará um momento que a conta chega. Chegará um momento que parece que este avião perde as asas. E você sabe o que acontece. Inevitavelmente, um avião sem asas, ele cai. E ele vai lá para o fundo do poço. E muitas vezes as pessoas estão assim, passam a vida toda trabalhando, buscando coisas, colocando fé e o coração naquilo que não resolve. Buscando pessoas, dinheiro, curtidas, imagem, acreditando que isso é a solução. Mas quando compreendem que isso não dará resposta, é como um avião sem asas. Um avião sem asas ele cai. E algumas pessoas chegam no fundo do poço e pensam em mesmo tirar até a própria vida. Porque depositar o coração, a fé, naquilo que não tem esperança. Eu vou te dizer que o avião sem asas, ele cai. Mas sabe, pastor Leonir, existe vantagem de estar no fundo do poço. Porque quando nós estamos no fundo do poço, é o lugar mais baixo que nós podemos estar. Mas existe um lugar que existe luz, é quando nós olhamos para cima. E quando nós olhamos para cima, meu amigo, existe um Cristo que te ama. Existe um Cristo que morreu por mim e por ti na cruz do Calvário. Que hoje está dizendo, filho, vem, chegou a hora. Chegou o momento de experimentar o novo. Chegou o momento de novidade de vida. Chegou o momento de ter esperança. Chegou o momento de ter o coração preenchido por aquele que é eterno. Por isso que nós ansiamos a eternidade. Nós ainda não experimentamos, mas Deus colocou no meu e no seu coração a eternidade. Porque é o preenchimento do vazio. O meu desejo para você, o meu desafio é: conheça Cristo, se renda a Cristo e decida nascer de novo. Esse pessoal da escola é inovador, não é? Que coisa linda. Deus está falando a você hoje, através dessa ilustração linda que o pastor Paulo acabou de fazer. Mas eu quero dizer para você que está chegando o teu dia, está chegando o teu momento de descer as águas batismais. Depois de todos esses momentos que nós tivemos juntos, depois de todos esses dias que você está aprendendo a respeito de Deus, agora chegou a hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é o tema de hoje, que é descer as águas batismais. Talvez você sinta o desejo de dizer: espera um pouco, ainda não, eu preciso terminar meus estudos, eu preciso casar, eu preciso melhorar meu emprego, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Aguarda um pouco, dá um tempo. Essa história de dar um tempo não é muito legal não, viu? Eu lembro de algumas namoradas de quando eu era solteiro, elas não terminavam comigo, elas só diziam dar um tempo, mas dar um tempo significa hoje não. Talvez você esteja pensando, hoje não, mas um dia quando? Você viu no tema anterior que nós estudamos que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando para nos buscar. E hoje? Por que te demoras? Hoje o que você vai dizer para Jesus? Ele quer dizer, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você deseja descer as águas batismais, mande uma mensagem para a gente, coloque aí na inscrição, coloque aí nos comentários que você deseja também
descer as águas batismais e alguém vai fazer o contato contigo. Se for daqui de Sapiranga mesmo ou daqui do sul, um de nós estará conversando com você. Mas se você for de outra região e entrar em contato, nós vamos pedir para que algum adventista, alguém que tenha essa mesma fé, te procure para que você possa completar a decisão que você está tomando hoje de descer as águas batismais. Quer você dizer sim para Jesus? Quer hoje você dizer: Senhor, muda a minha vida, transforma, eu quero nascer de novo. Se você deseja, eu peço para que você feche os seus olhos onde você está. Se você está dirigindo o seu carro, pare. Se você está lavando a louça, pare. Se você está trabalhando, pare um segundinho. O pastor Paulo vai fazer uma oração agora, uma oração bem rápida, mas uma oração de entrega, uma oração do propósito que você está colocando no seu coração hoje, de também entregar-se a Jesus através do batismo. Se você mora por aqui, mora na região de Sapiranga, coloca lá nos comentários: eu quero te conhecer, quero fazer uma oração com você e quero ir até a sua casa. E quem sabe Deus vai me dar o privilégio de participar do momento do teu novo nascimento. Que Deus esteja com vocês, que Deus esteja com a sua família. Amém. Santo Deus, Pai, que privilégio nós temos de estudar a Tua Palavra, te conhecer, de ter amigos de fé, de ter amigos que neste momento estão nos assistindo. E agora, Pai, eu peço, pelo amor que há em Ti, o maior interessado em salvar o ser humano é o Senhor. E pelo Teu grande amor eu peço, Senhor, que o Senhor vai ao encontro das necessidades das pessoas que nos assistem, pessoas que neste momento estão no vale da decisão. Pai, que Teu Santo Espírito os alcance e que hoje seja o dia de dizer sim para a eternidade, de decidir nascer de novo. Pai eterno, abençoe a decisão daquele que agora decidiu marcar o dia do seu batismo, de falar: Pai, eu deixo o mundo para trás e hoje eu quero nascer de novo. Senhor, confirme essa decisão, abra portas no inimaginável para que essas pessoas, neste momento, recebam o Teu Santo Espírito e confirme o Seu nome para a eternidade. Pai, dá a Tua paz, o Teu poder sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você conhece alguém que você sente que necessita também mudar de vida, envie, faça um desafio pessoal, envie para pelo menos 5 pessoas. Esse podcast encaminha lá para pelo menos 5 pessoas que moram próximo de você, que você deseja que elas mudem de vida. Pastor Paulo, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que a sua viagem é longa de volta, não é até Cachoeirinha. Manda um abraço para aquele povo lá. Pastor, muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês. A viagem se torna curta porque valeu muito a pena estar aqui. Que Deus abençoe poderosamente, que o podcast Amigos de Fé alcance cada vez mais e mais pessoas para a eternidade. Amém. Que Deus abençoe o senhor, a sua esposa e aquela escola lá, né, que está pregando o evangelho naquele lugar. Que Deus esteja com vocês, que Deus esteja com a sua família e até a próxima.